Salve, salve família, tamo com Mano Gerson Saldanha no bagulho aqui, tá ligado não? E a parada é o seguinte, tá um videozinho maneirinho, foca em nós, meu parceiro, obrigado. Como Kanye West ferrou a carreira do designer com o hit Panda, Panda, Panda. Vocês estão ligados desse hit, mano? Olha a merda eu fazendo. Vocês estão ligados desse hit? Panda, 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 Panda. Cara é loucão. Mas vambora, mano. De vez em quando ele solta um bagulho aí que eu sou inscrito no canal dele, mano. Mas realmente, o bagulho. Não sei o que aconteceu, mano. Não conseguiu estourar outro hit, né, mano? Doideiro, mano. Não conseguiu estourar outro hit. Vamos ver de qual é do vídeo. Solta pra nós. O ano era 2016 e com certeza você ouviu essa pedrada. Eu vou deixar no mic mais longe aqui pra vocês, mano. Yeah. E pode acreditar, esse cara tinha apenas 18 anos na época, uma inspiração clara do Future e um futuro pela frente. Além de, claro, um grande. É mesmo, pior que hit lembra nas pra caralho. suas mãos. I was in the elevator and everybody was like, they looked at me. They're like, you're number one. For me, I'm number one on SoundCloud. You know what I mean? I'm like, okay, cool. Mas do nada, cara, hoje, quase 10 anos depois, ele não sabia que ele poderia virar um dos maiores Pera aí, tá ruim pra mim. Papo é, tô falando. Tô com a gameplayzinha, não sei se nem saiu. Deve sair hoje de madrugada. Lá pra 2 horas da manhã. Fica ligado aí, vocês vão sumiços da curtir. década passada. Mas Só boa não julga parte não, do seu porque meu PC não sumiço roda é nenhum devido a nenhum uma jogo. outra lenda, também conhecida como Kanye West. It's done. It's done. It's done. Y'all take off, bro. It's done. Y'all wanted it, it's over. Y'all wanted it, it's over. Hoje a gente vai entender como o Kanye West ajudou a transformar um hit em um fenômeno global, mas ao mesmo tempo foi o principal responsável por enterrar as chances do designer de se tornar um verdadeiro astro. Só quem é das antigas vai entender essa referência agora. Mas antes da gente entrar na história do designer, fala galera, Gerson na área, se liga se você não for inscrito aqui nesse canal, meu irmão, olha agora. Se inscreve aí, lá, deixa o like, família. ativa as notificações. Você tá ligado Videozão, aí que o videozão. pai também tem a loja de camisetas com camisas maneiras igual essa aqui do Not Like Us que eu tô usando agora. Também reativei meu canal Porra, no Twitch, manda tá bem uma banana fraco pra lá, mas divulgar daqui a aí, pouco pô. o pai volta. E é claro, não deixe de seguir também nas redes sociais, TikTok, Instagram, tudo Gerson com 3 no lugar do E, porque agora é a hora da gente adentrar na história do designer. Cara, eu vou falar Fala. designer porque eu sempre falei assim, tá? Aí nego vai falar, designer, designer, enfim. O Sidney Royal Designer. Selby III nasceu no Brooklyn, Nova York, no dia 3 de maio de 97. Portanto, hoje o mano tem 28 Ah, pra anos mim de é idade. designer. Apenas 28 anos. Mais especificamente, o cara foi criado nos conjuntos habitacionais de Bed-Stuy. Se você já assistiu Todo Mundo Odeia o Chris, Bed-Stuy, sabe que esse lugar é brabeza. Mas além de tudo isso, ele tinha uma linhagem nobre. Isso porque o designer, ele era neto do Sidney Selby, também conhecido como Guitar Crush, um conhecidaço músico de blues da velha guarda que tocou Caralho. com grandes artistas do gênero, como B.B. King e o The Island Brothers. Ou seja, a bagagem musical o designer já tinha ó, de longa data. Mas isso não significa que o cara precisou se aperfeiçoar. E é claro, como a gente sabe, né, os grandes nomes da música, acho que mundial, você pode até discordar um pouco dessa ideia, né? Os caras vêm da igreja. O designer também não foi diferente, que ele cantou muito na igreja, cantou no coral, e cara, isso tudo desde muito cedo. Mas aos 15 anos de idade, o rap entrou de vez na vida do homem. Sob o pseudônimo de Designer Royale, o cara começou a fazer suas rimas ali, seus freestyles, e a sua irmã mais velha, vendo que o Esse cara tem bagulho eu não futuro, sabia, ela não. falou, cara, olha só, esse bagulho Da hora que eles cutucam, porra. Vai lá atrás de na Designer vida dos Royale tava cara, muito mano. grande, Da tá muito hora, da estranho. hora. Pô, se fosse você, deixava só Designer e dobrava um I, ou seja, ficava Designer de qualquer jeito, né? Mas com um I a mais pra dar aquele charme. O cara ouviu e o resto é história. Isso porque em 3 de dezembro de 2015, o cara lançou simplesmente a sua primeira música, chamada Zombie Walk. E no dia 15 de dezembro de 2015, aniversário da minha irmã, ele lançou a sua segunda Panda. música, aí sim, Caralho. Panda. Ambas subiram no SoundCloud. O designer, pra mim, cara, ele é da época, né, que os caras hypavam no SoundCloud e, mano, não seria diferente. Só que o caso de Panda é uma parada muito específica, porque meu irmão, ele conseguiu viralizar uma música no SoundCloud, tipo assim, de fato que você entrasse lá, você podia ser de qualquer país, mano, da Zâmbia, do Japão, sei lá de quê. Você ia ver aquela música na primeira página do SoundCloud, você não tem noção da loucura que foi isso. Tão loucura quanto quando você descobria o que significava a letra daquela música Panda, né? Tinha muita gente que
que associava aquele negócio, né, que você, entendeu? Né? E você fica com o nariz branco, o corpo preto, era esse pique. Eu acredito um pouco nessa teoria, mas o próprio designer deu a teoria, vamos dizer assim, family friend, a teoria menor de 18, tá ligado? Pra essa música. E ele falava que essa música foi escrita quando ele tava jogando um GTA, e aí ele tava querendo falar de uma BMW X6 branca, que a aparência dela se assemelha muito a um Panda. Enfim, a gente segue acreditando nessa história e tá tudo certo. Mas uma parada que era certa é que essa música também tinha inspirações dos beats que o Meek Mill fazia naquela época, e um pouco também do grime britânico, né, que ia muito contra o que tava começando a ascender naquela época, que era o próprio grime ali da área de Nova York ali, tá ligado? Com o Pop Smoke, aqueles caras das antigas. E o beat ele achou no YouTube, e meu irmão, não tem nada mais década de 2010 do que tudo isso que eu falei agora, cara. SoundCloud, beat do YouTube, porra, Meek Mill type beat, grime britânico, hypando. Mano, tá sendo muito nostálgico essa parte. Só que falando em nostalgia, eu preciso trazer um recorte dessa época muito específico, que é muito importante pra gente entender o rolê do designer. Lá por volta de 2015, 2016, o Future tava extremamente hypado, não só nos Estados Unidos, em Atlanta, né, mas no mundo inteiro. Como eu já falei pra vocês até em outros vídeos, né, mas o que tava se popularizando de verdade também era o Mumble Rap, que ficou mais famoso, obviamente, com o Future, né, que era aquele rap mais murmurado que muitos rappers da velha guarda davam uma criticada, né. Só que vários outros rappers também estavam usando o Mumble Rap pra poder fazer os seus estilos musicais, mas, mano, o Future foi o cara que realmente fez essa parada, e o Designer acho que foi o cara que veio ali naquele... Ele pegou o hype certo, tá ligado? E entrou ali com os dois pés na porta com Panda e até Zumbi Walk também um pouquinho. Mas, meu irmão, o backlash, o hate que caiu em cima do Designer pelas pessoas acharem que ele tava copiando o Future naquela época, meu irmão, não foi brincadeira, não. Já tava muito claro pra todo mundo naquela época que o Future não ia muito com a cara do Designer e com todo o sucesso que a música tava fazendo organicamente, né, nas redes sociais. E indiretamente, o Future chamava o Designer de genérico. E teve até um show que ele misturou a polêmica que tava tendo com a sua separação e as declarações bem pesadas da sua ex-mulher, a também cantora Ciara, com as críticas ao Designer. E enfim. Mas assim, tudo isso deu fofoca, mas nada disso abalou a reputação que o Designer tava criando ali nas ruas, literalmente, mano. Mérito do cara. O cara foi ali, postou a música e a música bombou, viralizou. Mas em entrevista à Complex, um tempo depois, o Designer falou sobre essas comparações. Ele falou essa parada aqui, abre aspas aí, mano. Deus deu ao Future uma bênção, mas ele também me deu uma bênção. Eu não vou duvidar da música do homem. Ele também faz músicas lindas. Música é feita todos os dias. Grandes avanços pra mim, grandes avanços pro Future. Na verdade, eu gosto da música do Future. Eu gosto do som dele. E tu me entende, né? Eu não sou um hater ou crítico do cara. Você sabe, eu faço o que eu sou. Deus abençoe o Future e Deus me abençoe também. Fecha aspas. Político, cara, né? Mas enfim, rapaziada, Panda se tornou um hit enorme e no final de 2015 ela era a música número 1 do SoundCloud. Lembra que eu falei que ela saiu dia 15 de dezembro? Então, 15 dias depois, a música, tipo, se tornou o maior hit do SoundCloud naquela época. Mas depois, falando sobre a Billboard Hot 100, né, que é a principal parada de singles, Panda foi, futuramente, né, foi primeiro lugar por lá também, destronando Work, que é a música do Drake, na verdade, da Rihanna com o Drake, né? Pra vocês terem ideia, cara, o último lançamento hypadaço da Rihanna. Porra, foi na época do Panda, mano. Caraca, muito tempo. Além desse feito, dá um recorde histórico pro Designer, né? De ser a pessoa mais jovem, né? Que tinha 18 anos e alguns dias. Naquela época, atingiu o primeiro lugar das músicas mais tocadas dos Estados Unidos, superando a Lorde, que em 2013 tinha batido esse recorde com a música Ain't Never Be Right. E o maluco com certeza começou a ganhar uma graninha. Lembra que eu falei que ele veio de Bed-Stuy, a área bem complicada? Bom, agora ele tá ganhando seus próprios dólares. E sabe quem pode ganhar os dólares também? Você, meu irmão. Enfim, já mandei print aqui pra vocês da Maria, já mandei print do outro carinha também, que eu esqueci o nome dele agora. E já mostrei pra vocês o quanto essas pessoas conseguem... Entendeu? Depois a gente vê. Vai lá e vê se faz sentido pra você pra caramba. Então, bora voltar pro vídeo, porque ainda tem bastante parada pra falar do Designer. E o Designer se aproveitou muito de tudo que tava acontecendo na vida dele naquela época. Meio que foi o timing perfeito, com a track perfeita, que atraiu a atenção do público e, é claro, de grandes outros nomes do rap. Inclusive dele, do Kanye West, que agora entra de vez nessa história. Mas pra gente entender a relação de um com o outro, a gente precisa voltar um pouquinho aqui no tempo. Não se sabe ao certo como o Ye teve o primeiro contato com a música Panda, né?
né? Há relatos de que o produtor Mike Dean tinha mostrado essa track pro Kanye West antes mesmo do sucesso nacional e internacional da música. Muito porque a Panda ganhou vida própria, né? Vocês devem lembrar, né? Ela saiu do SoundCloud e começou até, inclusive, tocar nas rádios. Eu lembro que uma das primeiras vezes que eu vi o clipe na televisão, eu falei, caraca, mano, a música que tocava no SoundCloud, que viagem, sacou? Mas assim, como ela tocou nas rádios, obviamente, chegou nas mãos de vários produtores musicais. Mas enfim, o que importa é que o Kanye West gostou muito dessa música e ele naquela época, finalzinho de 2015, ele tava fechando ali o seu próximo álbum de estúdio chamado The Life of Pablo, que sairia em fevereiro de 2016. I met him at the airport actually, and the way he was just dancing to the music, I was like, this man, it's just pure feeling, energy, artistry, melody. Então o Kanye curtiu tanto esse som que ele comprou os direitos de Panda e colocou em uma das faixas que iriam sair ali naquele álbum que, mano, o álbum já tava fechado. Pra um artista incluir uma música nova no álbum que tava praticamente fechado, é porque, cara, ele gostou muito, então ele gostou muito de Panda, sacou? E nesse álbum saiu a faixa Father Stretch My Hands Part 2, que incluía o refrão e parte da música Panda, o que explode de vez a visibilidade do designer a nível mundial agora. I got broads in Atlanta. Então, maluco, vendo ali que tava nascendo um astro e também 11 gravadoras ali estavam querendo disputar ali o designer pra ver quem é que levava ele, tava pique draft de basquete, o Kanye West teve a excelente ideia de falar assim, não, meu irmão, quem achou primeiro foi eu, então, ó, designer é meu irmão. E daí ele chamou o cara pra assinar na sua gravadora, né, na Good Music, ou algumas pessoas gostam de dizer G-O-O-D Music, eu falo Good Music, fé. A ligação do Kanye West com o designer ficou muito forte. Pra quem não lembra, em tudo que era lugar que praticamente um tava, o outro também tava junto. Inclusive, o Ye aparece no clipe de Panda. Mas essa associação traria bastante frutos e muito mais visibilidade pra ambos os lados. Panda foi indicado ao Grammy e o designer foi selecionado pra lendária turma de calouros da Double XL Magazine de 2016, junto com outros grandes nomes, né, como o 21 Savage, o Lil Uzi Vert, o Lil Yachty, Kodak Black, o Denzel Curry. E o pai já fez um vídeo aqui que é tão lendário quanto, né, falando sobre essa turma aí, que pra mim é uma das turmas mais icônicas da Double XL, engraçadas também, né? Eu já fiz um vídeo que eu vou botar aqui no card, que é muito bom você assistir. Eu até falo um pouco do designer e falei que ia fazer um vídeo dele. Pô, como um ano depois eu fiz o vídeo. Mas enfim, o fato é que o designer tava muito estourado naquela... Pensa num cara estourado, cara, em 2016, era o designer. E nessa brincadeira, rapaziada, o hype tava tão grande em cima do designer que basicamente todos os contatos do Kanye West também eram contatos do designer também, sacou? Em junho daquele 2016, o próprio Mike Dean, lembra que eu falei? Mike Dean, que provavelmente mostrou a música Panda pro Kanye West, ele falou que ele tava trabalhando no primeiro álbum de estúdio do rapper, né, que se chamaria The Life of Designer, fazendo ali uma referência clara ao Kanye West, sacou? E, cara, tipo, tava todo mundo muito animado pra o que viria do rapper nos próximos dias. Bom, acabou que ele lançou o seu aguardado próximo single, né, que era chamado de Timmy Turner, que foi tipo um balde de água fria, assim, pra galera, porque ele não foi um Panda, passou longe de ser um Panda, pegou um modesto top 40 na Billboard Hot 100 e também muita gente fala que o single não era lá essas coisas também e eu posso concordar. Mas eu também posso concordar que essa associação do Kanye West por parte do designer não ficou muito maneiro nessa época não, porque ele acabou sendo conhecido pelo grande público, ok, mas também começou a ser conhecido como tipo o papagaio do pirata, ou seja, o cara que tava aonde o Kanye West estava. O que era uma estratégia do Ye da época, porque vocês devem lembrar que tava surgindo uma cena ali bem forte por parte dos rappers novos, né? Muita gente tava hypando ali o YNW Melly, que eu falei no outro vídeo, mano, o próprio Pop Smoke que eu falei, o 6ix9ine. Mano, muita gente tava começando a se criar ali naquela época. O Kanye West, muito visionário, percebendo isso, falou, ó, vou me juntar a esses moleques e vou, pô, tá ligado? Eu vou tentar, eu não vou te falar assim que eu vou extrair o pior deles, não, mas eu vou tentar fazer com que a nova geração também me veja, assim como a minha geração viu, sacou? Não sei se vocês entenderam mais ou menos o que eu tô querendo dizer, mas é nessa linha. Porque acabou por dar uma ofuscada no designer, que era uma pessoa que tava chegando agora, entre várias aspas. Tipo, quando ele apareceu num tapete vermelho de um VMA da vida junto com o Kanye West, as atenções iam, obviamente, pro Kanye West, não iam pro designer, porque pouca gente conhecia ele. Se ele fosse, sei lá, numa entrevista, o Kanye West levava ele, mesmo que fosse pra divulgar o designer, mano, tá todos os olhos ali no Kanye West, tá ligado? Então o designer acabou sendo visto como o cara que anda sempre com o Kanye West, sacou? Verdade, e aí a narrativa meio que começou a se inverter ali. Ao invés do designer se beneficiar daquela parada, ele acabou sendo visto como parte da narrativa do Kanye, não protagonista da sua própria história.
Mas a coisa começa a dar uma piorada quando outros nomes começam a se associar a Good Music, ou seja, agora não é só o designer que vai ser divulgado pelo Kanye West. Há alguns exemplos. O Big Sean, que já era um nome consolidadaço na cena e sempre recebia investimentos pesados em singles e clipes, enquanto o designer, menos investimento e menos divulgação. Outro nome, o Pusha T, que depois deu toda a treta que vocês já devem conhecer a história, né? Que virou o presidente da gravadora com moral e muito foco em seus próprios projetos. Outro nome, o 2 Chainz, que colava muito com o Kanye West e tinha respeito do mainstream e presença muito forte nas rádios dos Estados Unidos inteiro. O Kid Cudi, que também tretou, mas a gente depois entendeu o que rolou ali. Mas ele orbitava ali pelo selo da Good Music, orbitava ali na orla do Kanye West, teve seus altos e baixos com o rapper, mas o Kid Cudi é um nome que nunca ficou pequeno e, porra, qualquer um que aparecesse com ele ia ser ofuscado pelo homem. Um nome também interessante foi da atriz e cantora Teyana Taylor, que tinha um nicho muito fiel na internet. Podemos dizer que tinha uma fanbase muito forte pra época, inclusive, e ela começou a receber bastante atenção com todos os projetos que ela lançava, o que chamou a atenção do Kanye West lá por volta ali de 2017, 2018, mas lá por 2016 ela já tava ali na área. E é claro, não preciso nem falar pra vocês que o próprio Kanye West, que, pô, mano, tudo que ele lançava era motivo de atenção 100%. E nessa brincadeira o designer tava lá, ó, trabalhando no estúdio, tentando ainda lançar seu primeiro álbum de estúdio. Muita gente confunde a mixtape que ele lançou nessa época aí como o primeiro álbum, mas não, foi só uma mixtape. Não foi o álbum The Life of Designer que tava todo mundo esperando, mas o que pegava pro designer na época era a questão do controle criativo que ainda ficava muito preso nas mãos do Kanye West, ou seja, o cara não podia lançar nada sem ter a aprovação do Kanye West. E caso vocês se lembrem, naquela época também foi a época que começaram a aparecer as primeiras grandes polêmicas, grandes mesmo, tá ligado? Não tô falando as polêmicas pontuais, mas as polêmicas bem grandes envolvendo o nome do Ye, que também dividiam a atenção do cara, fazendo com que ele não conseguisse ter tempo ali de ficar na gravadora dando moral pra artista iniciante como designer. Só que a gravadora, na minha opinião, teve uma estratégia até interessante pra continuar mantendo a relevância do designer ali naquela época. Pena que essa ideia foi muito tardia, sacou? O designer, ele lançou alguns feats pontuais. Eu acho que o feat com BTS fez com que ele ficasse um nome bem ali, assim, lembrado pela galera que curte outros tipos de música fora do rap. Mas, assim, porra, dentro do rap, mano, ele tava começando a ser bem esquecido. A verdade era essa. E, porra, cara, naquela época a gente já tava achando que era uma pena perder um artista tão interessante quanto ele. Imagina o que rolou depois. Bom, o que rolou foi ele ter lançado o seu EP, Lorde, que saiu apenas em 2018. Ou seja, quase 3 anos após Panda, e que pegou um amargo top 160 na Billboard 200, ou seja, a principal parada dos 200 álbuns mais escutados nos Estados Unidos. E aí, rapaziada, nessa brincadeira, 3 anos é pouca coisa não, tá ligado? O que deixou o designer pistola da vida com o rumo que sua carreira tava tomando, e ele começou a ficar pronto pra atirar. Mais especificamente no Kanye West. Além dele usar as redes sociais como o Snapchat e os stories do Instagram pra atacar o Ye, Kanye West, the biggest that nigga stole in the world. Y'all niggas think he's the genius. I think all that nigga shit. Well, to me, that nigga's crazy, nigga. E também utilizar o Twitter pra fazer aquela famosa postagem: me livrem dessa gravadora, pelo amor de Deus! Segundo o designer, a Good Music não tava deixando o cara fazer nada, soltar nada novo, nem promover nada. E nem ninguém da gravadora, inclusive o próprio Kanye West, tava promovendo nada que ele tentasse lançar, ou que ele até chegasse a lançar, né? Sabe quando um artista fica compartilhando os trabalhos de um outro artista? Então, todo mundo compartilhava todo mundo na Good Music, menos o designer. Assim, menos o designer era compartilhado, né? Porque às vezes ele compartilhava as coisas dos outros, mas a dele ninguém compartilhava. O cara tava se sentindo, excluído, e com razão. Aí realmente é fogo, né, rapaziada? Mas essas explosões nas redes sociais também reforçavam uma outra coisa com relação ao designer, né? Isso só mostrava um artista extremamente vulnerável, nervoso, sem controle da própria narrativa de vida, tá ligado? Sem controle em lidar com seus próprios problemas, que dirá lidar com uma carreira. Ou seja, muita gente achava que o que o designer tava fazendo ali ao denunciar a Good Music e o Kanye West era pura infantilidade, era pura, tipo, imaturidade. Ele poderia reverter o jogo utilizando seu próprio trabalho. Como se fosse fácil assim, né? Em uma entrevista pra Vlad TV em 2022, o designer revelou que ainda tinha mais coisa pra soltar. Ele disse que tava passando por uma pequena coisa mental, porque ele tava passando por uma barra muito complicada familiar, que foi o fato do seu pai estar de cama em coma, e o designer procurou orientação
manifestação dos caras grandões da label, incluindo o próprio Kanye West, que cagaram pra ele. Ele disse que tentou entrar em contato com o Ye por diversas vezes pra isso e pra outros problemas serem resolvidos sem resposta nenhuma por parte do rapper. Ele tentou utilizar advogados pra falar com Kanye West e também não obteve sucesso. I try to get in contact with Kanye. It'd be a million times harder to get in contact with him. I just like, you know what I mean? I never signed for this, up for that. Mas assim, inicialmente a gente podia achar que foi panelinha do Kanye West de ter excluído o Designer por, tipo, ele não tá mais no hype, então vamos deixar o cara quieto. Mas se a gente for puxar aqui da memória, a gente vai conseguir lembrar de outros artistas que reclamaram publicamente da gestão da Good Music e do Kanye West, como, por exemplo, Sheck West e a própria Teyana Taylor, que era, tipo, a menina dos olhos ali do Kanye por um tempo, que foram pra internet reclamar que o Kanye West colocou eles num contrato que era basicamente uma grande furada. Mas assim, anos depois, o próprio Kanye West foi falar em uma entrevista pra Billboard que ter uma gravadora própria meio que foi uma das grandes besteiras que ele fez na carreira dele. Eu vou até falar a aspa que ele falou aqui pra você entender melhor o que ele tava se referindo. Gerenciar uma gravadora foi o maior erro que eu já cometi. Nunca pedi pra ser dono de uma gravadora. A Sony que me ofereceu e eu aceitei. Mas cara, eu não posso estar lá quando me chamam pro estúdio pra ouvir uma música ou aprovar figurinos pra um videoclipe. Sem desrespeito a ninguém. Meu foco é a formatura da parada. Já tive muita dificuldade em ligar para programadores de rádio e fazê-los tocar Can't Tell Me Nothing, uma música que está se conectando com as pessoas, mas que só foi tocada 1.400 vezes. Fecha aspas. Pô, se o Kanye West tinha dificuldade para fazer as músicas que ele próprio tinha um dedo lá nela, tocar na rádio, que dirá de outros artistas, sacou? Então, mano, eu acho que dá pra gente entender um pouquinho o lado do que ele tava passando na época que ele tava de frente pra gravadora, sacou? Mano, mas também dá pra entender o lado do designer. Caraca, tá fogo, cara, esse vídeo tá empatia pura. Porém, rapaziada, isso tô falando de 2022, mas assim, voltando um pouquinho no tempo, 2019, o hype do designer já tinha passado há muito tempo, meu irmão. Nisso aí, cara, vários outros artistas aí que eram da época do próprio designer, até os mesmos que eu falei, da Double XL Magazine de 2016, cara, eles já estavam gigantes, os caras já estavam monstros, e ficou uma sensação de oportunidade perdida pro próprio designer, sacou? E realmente, ele não tá errado. Ele achou que a grande chance da sua vida meio que foi jogada fora por uma decisão ruim, por uma gestão ruim, por uma escolha ruim que ele teve. Pô, o maluco tinha 11 gravadoras ali querendo contratar ele e ele escolheu logo a gravadora errada, vamos botar assim, sacou? Foda. Cara, não menos importante, ele até hoje meio que é visto como um one hit wonder, ou seja, o cara que só teve um hit, só teve uma música de sucesso. Daí, em novembro de 2019, o designer foi dispensado da Good Music, ficando ali sem gravadora nenhuma. E somado a todas essas frustrações, em 2020 ainda viria a pandemia e o isolamento social. Muitos questionamentos nessa época orbitraram ali na cabeça do rapper, que o fez começar a desenvolver alguns problemas de saúde mental, que culminaram em alguns incidentes que fizeram o designer virar a manchete mesmo assim e longe de ser pela música. Quem aí não lembra da história do bastão mágico? Se você não lembra, vou te contar rapidinho. Em 2023, durante um voo de Tóquio, no Japão, para Minnesota, nos Estados Unidos, o designer foi detido por exposição indecente. O que rolou basicamente foi que o designer viu uma comissária dentro do avião e resolveu mostrar o bastão mágico pra ela, o que piorou quando ela e outros colegas de profissão pegaram o designer no flagra, descascando o pepino, lustrando o pepino, se é que vocês estão entendendo o que eu tô querendo falar. E isso aí deu muito ruim pro cara. Ao posar em Minnesota, o cara foi escutado pelos caras do FBI, pra vocês verem a gravidade da parada. E quando ele disse que ele tinha ficado doido ao ver aquela comissária, o cara ficou maluco, porque ele tava já uma semana sem ter nada. He didn't really get much cootie. As a result, he said he was brick hard when he got on the plane. E no tribunal, os advogados dele falaram que ele sofria de problemas de saúde mental e que o episódio estava ligado à falta de medicações durante a viagem. Mas em setembro de 2023, ele foi condenado a 2 anos de liberdade condicional, registro como agressor sexual, tratamento psiquiátrico e proibição de portar peças. Isso praticamente minou toda e qualquer chance de designer ser contratado por uma grande gravadora. E vou te falar, ele só tinha 25 anos naquela época. Ele até tentou se defender
aí mandando um comunicado bem grandão pro TMZ explicando a sua condição médica na época. Abre aspas aí, mano. Nos últimos meses não tenho me sentido bem e tenho lutado pra aceitar o que tá acontecendo. Eu tenho muita vergonha das minhas ações naquele avião. Voltei pros Estados Unidos e estou internado em uma clínica para me ajudar. Cancelarei todos os shows e quaisquer compromissos até novo aviso. Saúde mental é real, pessoal. Por favor, orem por mim. Se você não estiver se sentindo bem, procure ajuda. Cara, mas papo reto aqui. Depois de todos esses incidentes com a gravadora e tudo que aconteceu com a carreira do Designer, meio que tava meio na cara da galera que ele não tava muito bem, sacou? Eu notei isso um pouquinho quando o Takeoff morreu e o Designer gravou um vídeo dizendo que ele desistiria do rap. Realmente, a gente entende quando o cara tá de luto, ele tá muito triste, mas só que, cara, tipo, aquele vídeo, mano, ele, sei lá, ele acendeu um alerta em mim. Falei, maluco, esse cara, porra, não tá muito bem, não. Tá Isso legal, foi cabeça. 2022, tá ligado? I came home to tea, I came cook way, I came cook offset. Mas, ao que tudo indica, parece que o Designer tá ficando melhor, ele tá se recuperando. E em 2024, a carreira dele tomou um novo fôlego, né? O maluco meio que deu uma respirada. E, por incrível que pareça, ele voltou à sua carreira musical. Foi assim que nasceram o EP Rebirth e, mais recentemente, no último dia, 1º de agosto passado, né? Ele lançou finalmente seu primeiro álbum de estúdio, intitulado Ai, sei lá como é que se pronuncia isso, que agora sim, finalmente ele saiu. No fim das contas, o Designer acabou se tornando um dos maiores exemplos de como a indústria pode sugar e até descartar um novo artista. Primeiro ele foi ofuscado por grandes nomes, depois ele ficou travado ali sem conseguir lançar suas braba, e não menos importante, sem espaço pra crescer. Depois, os anos de silêncio e as tentativas frustradas de tentar voltar fizeram com que o público meio que esquecesse do cara que explodiu com Panda, uma música tão memorável pra sua época. E quando parecia que ia rolar uma certa redenção, veio a rejeição. E hoje, além do álbum, eu ainda achei alguns registros do cara fazendo alguns shows em clubes pequenos, o que já é um bom sinal. Quem sabe 2026, né, o próximo ano, possa ser um ano do Designer voltar e ele vem com um grande hit. Não sabemos, mas torcemos pro melhor pro cara que foi do topo ao ostracismo. Tudo por causa de algumas escolhas erradas e vamos combinar? Um pouquinho de azar também. Mas essa é a opinião do pai, eu gostaria de saber da Dil. Videozão, mano. Papo reto, mano. Papo reto. O que vocês acharam? Papo reto, mano. Doideira. Mas é videozão, mano. Videozão, mano. Vou até deixar um comentário aqui no Gerson. Mano, o bagulho é o seguinte. É isso aí mesmo, mano. É complicado. Escolhas gravadoras, mano. Muito cuidado com o que vocês assinam, tá ligado? Porque, mano, esse bagulho é foda, parceiro. Doideira, mano. Doideira. E é isso, família. Pra quem tá vendo esse vídeo aqui na hora, mais tarde deve ter um vídeo saindo aí que eu falei de gameplay zoado. MC5. É o único jogo que roda no meu PC. E mesmo assim, vocês vão ver como é que roda. Pra tu ver que não tem como dar uma gameplay nesse PC. Mas um dia eu vou conseguir. De resto, família, é isso. Música no canal 2 logo menos vai estar saindo. Assiste aí o meu clipe pra quem não escutou, pra quem não assistiu. Tamo junto, beba água. Muito obrigado por ficar até o final e até a próxima. Yes, sir. A minha cadeira. Preciso comprar cadeira, dá uma ajuda aí, família. Deixa um superchat aí, deixa um like, tá ligado? Tem uma chave Pix aí, se quiser, fortalece. Então deixa um like aqui no clipe, assiste a visualização, já fortalece pra caralho. Tamo junto, Deus abençoe, beba água e até a próxima. Yes, sir.